Você sabia que famílias nórdicas, em países como Suécia, Noruega e Finlândia, têm um dos maiores níveis de estabilidade econômica do planeta? E não é porque ganham salários milionários ou porque têm fórmulas mágicas. A diferença está em 10 regras de ouro, tão simples quanto poderosas, que os bancos nunca lhe contarão, porque se você as conhecesse, talvez não dependesse tanto deles. O fascinante é que não se trata de perseguir riquezas imediatas ou apostar em mercados arriscados. Eles construíram verdadeiros impérios familiares, seguindo princípios silenciosos, passados de geração em geração, que qualquer pessoa, inclusive você, pode começar a aplicar hoje mesmo. Quero que você ouça o que se segue não como um simples conselho, mas como uma meditação financeira. Cada regra é como uma chave que abre uma porta para outra maneira de entender o dinheiro, sem ansiedade, sem pressa, com clareza e propósito. Fique comigo até o final, porque o que você descobrirá hoje não são conselhos comuns de poupança ou frases motivacionais vazias. Estas são as 10 regras de ouro que seu banco nunca lhe contará, mas que podem mudar para sempre a sua relação com o dinheiro. Regra 1. Paciência como um investimento invisível. Vivemos em um mundo acelerado. A publicidade nos bombardeia com promessas de lucros rápidos, negócios milagrosos e oportunidades imperdíveis. No entanto, as famílias nórdicas aprenderam a olhar para o dinheiro de uma perspectiva diferente. Elas entendem que a paciência é o ativo mais poderoso do universo financeiro. Para elas, investir não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona corrida com calma. Sua visão não é de 6 meses ou 3 anos, mas de 30 ou até 40 anos. Elas pensam em termos de gerações, não de modismos passageiros. E essa mentalidade muda tudo. É aqui que a mágica dos juros compostos entra em ação. Imagine plantar uma semente hoje e regá-la constantemente. Essa semente cresce e se torna uma árvore que dá mais frutos a cada ano, até que chega o momento em que esses frutos se multiplicam por si próprios. O mesmo acontece com o dinheiro. Uma pequena quantia, investida com disciplina e tempo, pode atingir valores aparentemente impossíveis. Se alguém poupar $300 por mês a partir dos 20 anos e investir com um retorno médio anual de 7%, aos 60 anos terá acumulado mais de $1 milhão. O segredo aqui não era ganhar na loteria ou ter um salário extraordinário, mas sim tempo e paciência. Por outro lado, se essa mesma pessoa começar a poupar aos 35 anos, mesmo que contribua com o mesmo valor, atingirá apenas cerca de 350 mil. A diferença não está no esforço, mas nos anos perdidos. Os nórdicos entendem esta verdade profunda. A verdadeira riqueza não é colhida imediatamente, é como uma árvore com raízes firmes. Se você a forçar a dar frutos antes do tempo, os resultados serão fracos e efêmeros. Mas se você cuidar dela, se a respeitar, chegará o dia em que ela renderá tanto que você não precisará mais se esforçar. Pergunte a si mesmo, o que aconteceria se você começasse a plantar essa semente financeira hoje? Quão diferente seria sua vida daqui a 20, 30 ou 40 anos se a paciência se tornasse sua principal estratégia? Regra 2. Investir no que é intocado e não exibido. Em uma sociedade onde o dinheiro é frequentemente usado para ostentação, os países nórdicos decidiram seguir um caminho diferente. Preferem que seu dinheiro trabalhe discretamente. Em vez de gastar em símbolos visíveis de riqueza, como carros de luxo, relógios exclusivos ou roupas de grife, investem em ativos invisíveis, fundos de índice, ETFs globais e carteiras diversificadas. A razão é simples e convincente. Estatísticas mostram que 85% dos fundos geridos ativamente acabam tendo um desempenho inferior ao de um índice de mercado simples de 10 anos. Isso significa que pagar taxas altíssimas a um gestor não só não garante melhores resultados, como, na maioria dos casos, destrói valor. Por outro lado, ao investir em um fundo de índice que replica o mercado global, eles ganham acesso a milhares de empresas em todo o mundo, com custos de gestão mínimos e retornos mais estáveis.
Assim, enquanto muitos correm atrás da ação em alta ou do negócio milagroso, eles confiam na força da economia global como um todo. E o mais interessante, eles não precisam que ninguém veja. Eles não precisam da validação externa de exibir um carro caro ou um relógio brilhante. Para eles, a verdadeira riqueza é a paz de espírito que vem de saber que seu dinheiro cresce a cada ano, silenciosamente, longe do barulho e da especulação. É como ter um jardim secreto, ninguém o vê, mas ele floresce um pouco mais a cada dia. Aqui, quero sugerir algo especial. Escreva a frase "Nada me impede, tudo me impulsiona" nos comentários. Faça isso como uma afirmação pessoal, como um lembrete de que seu dinheiro não precisa de espetáculo ou aplausos para crescer, apenas de consistência e uma estratégia silenciosa. Regra 3. Diversificação como filosofia de vida. Para as famílias nórdicas, diversificação não é apenas um termo financeiro, é quase uma filosofia de vida. Elas entendem que depositar todas as suas esperanças em uma única renda, um único país ou uma única empresa é como construir uma casa sobre uma única coluna. Basta um terremoto para que tudo desabe. Elas aplicam a diversificação a todas as decisões. Não dependem de um único salário. Frequentemente, têm renda adicional proveniente de aluguéis, investimentos na bolsa de valores, empresas familiares ou até mesmo pequenos projetos paralelos. No âmbito financeiro, investem em milhares de empresas de diferentes tamanhos, setores e países. E aqui está o segredo. Elas não ficam obcecadas em adivinhar qual empresa será a próxima Apple, mas confiam que, a longo prazo, o crescimento global compensa os declínios individuais. De acordo com um relatório da MSCI, entre 1970 e 2020, o índice global de ações cresceu a uma taxa média de 7% ao ano, apesar de ter passado por mais de 12 crises internacionais. A lição é clara: aqueles que diversificaram conseguiram continuar avançando, enquanto outros viram suas fortunas evaporarem porque mantiveram tudo em um único ativo ou país. A metáfora de um navio nos ajuda a entender isso melhor. Imagine um barco com muitos compartimentos. Se a água entra em um, os outros mantêm a embarcação flutuando. É assim que a diversificação funciona. Ela protege, estabiliza e nos permite dormir profundamente, mesmo em meio a tempestades econômicas. Nos países nórdicos, até mesmo pequenos poupadores adotam essa visão global. Mesmo que invistam quantias modestas, preferem distribuí-las por diferentes horizontes em vez de concentrá-las em um único destino. E essa disciplina, mantida por décadas, lhes dá uma segurança que muitos países invejam. Regra 4. Educação, o ativo mais rentável. Se algo que distingue as famílias nórdicas é que elas nunca consideram a educação como uma despesa. Para elas, o conhecimento é o ativo com o maior retorno possível sobre o investimento. Um diploma universitário não é o objetivo, mas apenas o início de um caminho de aprendizado constante. Elas entendem isso de forma pragmática. Aprimorar o capital humano significa ter maior capacidade de gerar renda, reinventar-se em tempos de crise e acessar oportunidades que outros não veem. E comprovam isso com dados. A OCDE mostrou que, em média, uma pessoa com educação continuada pode ganhar entre 30% e 40% a mais do que alguém que para no ensino básico. Mas vai além do dinheiro. A educação lhes dá independência mental, pensamento crítico e a capacidade de se adaptar às mudanças tecnológicas e no local de trabalho. Pense na última década. Profissões inteiras desapareceram, enquanto outras, como inteligência artificial ou energia renovável, criaram milhares de novas oportunidades. Quem não se atualiza fica para trás. Quem investe em suas mentes sempre encontra uma maneira de progredir. Os povos nórdicos também incutem este hábito nos filhos. Aprender um novo idioma, dominar uma habilidade técnica ou aperfeiçoar uma arte não é algo secundário, mas sim parte do plano de prosperidade da família. Assim como economizam dinheiro, eles economizam e acumulam conhecimento. Por isso, quero propor algo a vocês neste momento. Escrevam nos comentários a frase "Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida". Porque cada vez que você escolhe aprender, abraçar novos conhecimentos e crescer como pessoa, você está dizendo sim a novas oportunidades e a uma vida mais próspera.
Regra 5. Poupar primeiro, viver depois. Em grande parte do mundo, a fórmula financeira mais comum é renda, depois despesas e, se sobrar alguma coisa, poupança. Mas nos países nórdicos, essa ordem é completamente invertida. A poupança vem primeiro, não por último. Assim que recebem o salário, reservam uma porcentagem fixa que vai diretamente para investimentos, como se fosse um compromisso inquebrável consigo mesmos. Só então, com o que sobra, organizam suas despesas diárias. Essa mudança de mentalidade, embora aparentemente simples, faz a diferença entre quem está sempre em busca da estabilidade e quem a aprecia. O interessante é que não importa se uma pessoa ganha muito ou pouco, o que realmente transforma é a consistência. Um trabalhador que ganha $1.000 por mês e poupa a uma taxa de 20% por 30 anos, com um retorno médio anual de 7%, pode acumular mais de $250 mil. Esse capital, que começou como uma decisão mensal, torna-se a chave para a liberdade. Os nórdicos veem nesse hábito como um imposto pessoal, uma homenagem que prestam a si mesmos, não com a sensação de perda, mas com a certeza de construir um futuro seguro. Em vez de depender de governos ou de pensões incertas, eles traçam seu próprio caminho para a independência. Em sua cultura, poupar é inegociável. Assim como ninguém hesita em pagar a conta de luz ou água, eles não hesitam em pagar a si mesmos primeiro. E esse gesto, repetido inúmeras vezes, é o que diferencia aqueles que chegam à velhice com tranquilidade daqueles que chegam com preocupações. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se todos os meses, antes de gastar com qualquer outra coisa, você decidisse se pagar primeiro? Essa pequena mudança de disciplina pode mudar o curso de toda a sua vida financeira. Regra 6. Simplicidade como símbolo de grandeza. Em muitos lugares, a riqueza é medida em símbolos visíveis: casas enormes, carros luxuosos, roupas de grife ou viagens extravagantes. No entanto, nos países nórdicos, algo diferente acontece. A simplicidade é o verdadeiro símbolo de grandeza. Eles não precisam mostrar ao mundo o que têm, pois sua tranquilidade financeira é a prova mais poderosa. Na Suécia, por exemplo, é comum ver milionários dirigindo carros modestos ou morando em casas práticas. Isso não se deve à falta de recursos, mas porque eles entendem que cada moeda gasta em ostentação é uma moeda que perde seu potencial de crescimento. Eles preferem alocar o excedente em ativos que lhes darão liberdade amanhã, em vez de gastá-lo em objetos que geram apenas satisfação momentânea. Estudos mostram que esse estilo de vida gera uma clara vantagem. Enquanto em outros países as famílias se endividam para manter as aparências, nos países nórdicos, os níveis de dívida pessoal são muito menores. Isso lhes permite ter mais liquidez para investir e aproveitar oportunidades que outros não podem. Resumindo, gastar menos hoje significa ter mais opções amanhã. Simplicidade não é sobre austeridade ou sacrifício, mas sim estratégia. Não se trata de abrir mão do prazer, mas sim de escolher sabiamente onde investir cada recurso. E o curioso é que, vivendo com menos pressão para aparecer, eles aproveitam mais o que têm. A abundância não está nos luxos, mas na paz de saber que nada os está estrangulando financeiramente. Regra 7. Planeja a aposentadoria desde cedo. Em muitos países, a aposentadoria é vista como um assunto distante, até mesmo desconfortável. A maioria das pessoas começa a pensar nisso quando já está se aproximando, o que muitas vezes gera preocupação e ansiedade. Nos países nórdicos, o oposto é verdadeiro. Eles começam a planejar a aposentadoria a partir dos 20 anos. Eles a veem como um projeto de vida, não um fardo inevitável. A chave é o tempo. Contribuir consistentemente com pequenas quantias para fundos de pensão ou planos privados desde cedo permite que os juros compostos trabalhem silenciosamente a seu favor. Para colocar em perspectiva, uma pessoa que investe $200 por mês a partir dos 25 anos, com um retorno anual de 7%, pode acumular mais de $500 mil aos 65 anos. Em contraste, alguém que começa aos 40 anos precisaria contribuir quase o triplo desse valor a cada mês para atingir o mesmo valor.
Isso mostra que não é uma questão de quanto dinheiro você tem, mas de quando você começa. O tempo é um aliado mais poderoso do que qualquer valor inicial. Os nórdicos entendem isso muito bem e é por isso que se certificam de semear cedo. O interessante é que eles não o fazem por medo, mas sim por visão. Para eles, planejar a aposentadoria significa construir um futuro digno, cheio de opções e sem dependência financeira de terceiros. Chegar à aposentadoria não é uma preocupação, mas sim uma recompensa merecida. Na cultura deles, aposentar-se significa aproveitar o que foi semeado, não sofrer pelo que ficou para trás. E essa diferença, embora invisível na juventude, define completamente a qualidade de vida na velhice. Regra 8. Dinheiro como meio, não como fim. Uma das lições mais profundas da mentalidade nórdica é sua relação com o dinheiro. Enquanto em muitos lugares ele se torna um troféu, um símbolo de status e comparação, para eles, o dinheiro é apenas um meio, nunca um fim. Isso não significa que não o valorizem. Pelo contrário, eles cuidam dele, o fazem crescer e o usam com sabedoria. Sua motivação, no entanto, não é acumular por acumular, mas sim o que esse dinheiro lhes permite. Estabilidade, paz de espírito, bem-estar familiar e a liberdade de escolher como viver. Ao não ver o dinheiro como um fim, eles se libertam de uma das armadilhas mais comuns, a inveja e a comparação. Eles não precisam gastar para provar nada a ninguém, porque entendem que a verdadeira riqueza não está no que é exibido, mas na paz interior que ela gera. E essa visão tem efeitos concretos. Estudos do Banco Mundial mostram que, nos países nórdicos, os níveis de felicidade e satisfação com a vida permanecem altos, independentemente da riqueza material visível. Isso ocorre porque o dinheiro está alinhado a um propósito claro: viver bem, não fingir que vive melhor que os outros. Essa mentalidade permite que eles tomem decisões mais inteligentes, pois não são guiados pela pressão social. Eles podem rejeitar despesas desnecessárias, investir a longo prazo ou dizer não a oportunidades duvidosas sem sentir que estão perdendo nada. Na verdade, eles ganham liberdade. É por isso que quero convidá-lo a reforçar essa ideia com uma afirmação poderosa. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque quando você entende que o dinheiro é um meio, sua vida não está mais presa às aparências e se conecta a um propósito maior. Regra 9. Herde hábitos, não apenas bens. Quando pensamos em herança, a primeira coisa que geralmente nos vem à mente são casas, dinheiro ou propriedades. Mas na cultura nórdica, há algo ainda mais valioso: os hábitos financeiros que são transmitidos de geração em geração. As crianças crescem vendo os pais pouparem antes de gastar, investirem discretamente, valorizarem a educação e levarem vidas simples, porém estratégicas. Esses ensinamentos invisíveis são o verdadeiro ouro que passa de mão em mão, moldando mentalidades que sabem como multiplicar a riqueza. Um estudo da Universidade de Oslo revelou que 70% dos adultos que praticam a poupança consistente aprenderam isso em casa, não na escola. Em outras palavras, além das quantias que herdam, o que realmente garante a prosperidade é a mentalidade incutida desde a infância. Esse ciclo virtuoso significa que cada geração não apenas recebe riqueza tangível, mas também a sabedoria para preservá-la e fazê-la crescer. Ao contrário de culturas onde a riqueza herdada se dissipa em poucos anos, as do norte da Europa conseguem sustentar e expandir os legados familiares. O verdadeiro presente, então, não é a conta bancária, mas sim a disciplina, a visão de longo prazo e o respeito pelo valor do dinheiro. Esta é a semente que, quando germinada nas crianças, garante árvores financeiras mais fortes no futuro. Regra 10. Comunidade e confiança no sistema. Outro pilar fundamental da riqueza nórdica é algo que muitas sociedades ainda precisam consolidar: a confiança em suas instituições e na comunidade. Pagam altos impostos, sim, mas o fazem sabendo que esses recursos retornam na forma de saúde pública, educação de qualidade, infraestrutura moderna e seguridade social. Esse círculo de confiança cria um efeito financeiro imediato.
As pessoas não precisam gastar tanto com seguros privados, escolas caras ou medidas extremas de segurança, porque o sistema coletivo já cobre essas necessidades. Consequentemente, seu dinheiro flui com mais eficiência e não é diluído em gastos defensivos motivados pela desconfiança. Para colocar isso em perspectiva, um fato basta. Na Dinamarca, mais de 80% do ensino superior é financiado pelo Estado, permitindo que as famílias economizem centenas de milhares de dólares em comparação com países onde cada aluno precisa pagar sua própria faculdade. Essas economias, por sua vez, são reinvestidas em projetos pessoais, negócios e patrimônio familiar. A confiança também reduz a ansiedade financeira. Saber que existe uma rede de segurança social reduz a necessidade de acumular por medo, permitindo que invistam com mais calma e previsão. Não é que gastem menos, é que gastam melhor, porque existe um sistema sólido que respalda suas decisões. Em última análise, a riqueza não vem apenas do indivíduo, mas da comunidade em que estão inseridos. E compreender essa interconexão é uma das chaves para a prosperidade deles. É por isso que quero convidá-lo a escrever nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque quando você confia no processo e constrói uma comunidade, seu dinheiro não apenas cresce, mas também se multiplica em bem-estar compartilhado. Estas 10 regras não são mágicas, nem um truque secreto que funciona apenas no norte da Europa. São princípios universais que qualquer pessoa pode aplicar, desde que tenha disciplina para isso. A verdadeira riqueza não nasce da sorte, mas da visão, paciência e perseverança. Cada passo que você dá hoje em direção a essa mentalidade é um alicerce para a sua liberdade financeira. Se esta mensagem ressoou com você, é porque você está pronto para a próxima. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada. A mudança começa agora.